O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho desse domingo, o evangelho de Marta e de Maria, é um evangelho que, se nós formos sinceros com nós mesmos, devemos confessar que ele é muito desconcertante. Ele é muito contraintuitivo. Em que sentido? Vamos ser sinceros, ninguém de nós faria o que Jesus fez. Vamos analisar a situação. Eu tenho aqui Jesus, que é hóspede numa casa, e ele veio almoçar. Ele foi recebido, e então Marta está lá na cozinha, preparando, fazendo as coisas, se desdobrando para servir Jesus. Enquanto isso, Maria, bem de boa, está lá sentada na sala de estar, aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. E então, ela vem reclamar: Jesus, dá licença, né? Eu sei que a conversa está boa, mas eu estou aqui sozinha na cozinha. Não vai ter almoço. Jesus vai e repreende Marta. Mas, vejam, qual seria a alternativa? Marta largar a cozinha e ficar lá sentada aos pés de Jesus? Para quê? Para chegar a hora do almoço, e aí? Quem fez o almoço? Quem preparou a comida? Então nós faríamos o contrário. Nós repreenderíamos Maria e diríamos: olha que falta de caridade, Maria, pobrezinha da Marta, sozinha lá na cozinha, fazendo as coisas, e você se aproveitando dela. Maria preguiçosa, toma vergonha na cara, vai lá trabalhar. Vamos ser sinceros, é isso que nós faríamos, se não fosse o fato que Jesus vê os corações. Aqui que está a grande diferença. Você não vê o coração. Nosso ditado é: quem vê cara não vê coração. Mas Jesus vê o coração. E Jesus viu que tinha um problema em Marta. Era a agitação. Ela era um coração dividido. Se Marta estivesse na cozinha, no meio das panelas, focada em amar Jesus, se Marta estivesse lá: eu estou preparando isso tudo para Jesus, porque Jesus é importante, porque eu amo Jesus, Jesus eu te amo, etc., ela não teria recebido essa repreensão. O problema é que Marta estava: ai, Jesus está na sala, ai meu Deus, eu vou passar vergonha, meu Deus, eu tenho que fazer as coisas logo, porque eu, etc., aí não sei o que, nossa, está faltando tal coisa, alguém vai lá, compra, ela não estava focada em Jesus, ela estava focada em outra coisa.
Mas padre, como que o senhor sabe disso? Uai, quem vê os corações disse. Jesus vê os corações e disse: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Marta estava sem foco, enquanto Maria estava focada em Jesus. Padre, como que o senhor sabe disso? Aquele que vê os corações nos disse. Uma só coisa é necessária: Maria escolheu a melhor parte. Ela estava focada naquilo. Então essa é a diferença entre a percepção de Jesus e a nossa. Jesus percebe o coração. Então vejam só, vamos fazer uma situação contrária. Imaginemos que você vem rezar. Você está aos pés do sacrário, aos pés de Jesus. Mas ali, aos pés do sacrário, aos pés de Jesus, você está inquieto e agitado. Sua cabeça vai: eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que correr no mecânico, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que resolver telefonema, eu tenho que fechar tal negócio, eu tenho que levar não sei quem para o hospital, eu tenho que fazer isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Você está aos pés de Jesus como Maria. Mas você não vai receber o elogio de Maria, porque você é uma Marta agitada no pé do sacrário. Tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Deu para entender? O que é que Jesus está chamando a atenção? Jesus está chamando nossa atenção porque Ele precisa de nós, que precisa nos conscientizar que nós nascemos para uma única coisa. Eu digo isso e repito, e digo isso mesmo para nós compreendermos: nós nascemos para nos unir a Jesus. Nós viemos aqui para isso, essa é a razão de ser da nossa vida. Foi para isso que nós viemos ao mundo. Nós viemos ao mundo para nos unir a Jesus. Precisa ficar bem claro. Eu sempre digo isso para chocar: eu não vim ao mundo para ser padre. Eu não vim aqui para celebrar missa. Eu não vim a esse mundo para pregar. Eu vim a esse mundo para me unir a Jesus. Unir minha alma e meu coração a Jesus, meu único amor. Foi para isso que eu vim. Que eu faça isso ou não, aí é o problema da minha falta de santidade e falta de virtude. Mas eu tenho que saber para que eu vim a esse mundo. Eu tenho que saber o único necessário. O único necessário. Para que eu vim? Quem eu sou? Eu tenho um Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é a razão da minha existência. Para vós nasci. Para vós nasci. Nós temos que ter isso claro, luminoso em nosso coração. Vamos explorar um pouco e meditar sobre essa realidade. Quem são as pessoas que nós admiramos? Nós admiramos aquelas pessoas que têm um hiperfoco em uma coisa. As pessoas admiram o Elon Musk, porque ele pôs na cabeça que ele ia lançar um foguete que voltasse para a Terra com o dinheiro dele. Ele vai, lança um foguete e o foguete volta. Ele pôs isso na cabeça e ele fez. Agora eu vou encher o mundo de satélites. E ele fez. Ele põe um negócio na cabeça e ele faz. Hiperfoco. As pessoas que trabalharam com o Steve Jobs, falecido, diziam que o Steve Jobs era um negócio fantástico. O Steve Jobs, ele tinha aquilo que eles chamam de 80% sinal e só 20% ruído. Ou seja, o sinal é aquele foco. Pá, é o que eu quero. Vai, 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 vai. É isso que eu quero. 80% sinal. Só 20% era ruído. Agora o Elon Musk,
é fora da curva. Ele é 100% sinal, zero ruído. E ele mesmo disse: as pessoas gostariam de ser como eu. Elon Musk é o homem mais rico do mundo. As pessoas gostariam de ser como eu, mas elas não suportariam, porque não sabem o tormento que é a minha mente. Esse 100% de foco. Nós admiramos as pessoas que têm 100% de foco. O sujeito põe na cabeça que ele vai ser um grande craque de futebol e é. Um grande aviador e é. Um grande violonista, pianista, compositor, ator, artista e é. Ele é foco o tempo todo. Pague o preço quem vive com ele. Pague o preço quem vive com ele, porque é um tormento. A pessoa não tem outro assunto, a pessoa não tem outra conversa. Você não consegue tirar a pessoa daquele hiperfoco. São assim os nossos gênios humanos. Embora sejam admiráveis as suas realizações, também isso é doença. Mas, seja como for, nós admiramos as pessoas que têm foco. Por quê? Porque nós somos o contrário. Nós somos birutas. Nós mudamos de rumo a toda hora. Biruta é um instrumento que se põe nos aeroportos para saber em que direção vai o vento. E o vento muda de rumo toda hora. Mudou o vento, muda a cabeceira da pista. Agora os aviões têm que ir para lá e dar a volta. Pronto, mudou o vento. Nós somos assim. Nós somos birutas. De manhã você quer ser santo, de tarde você quer ser rico, de noite você quer ser famoso. No dia seguinte de manhã você já quer ser apaixonado por um grande amor. Aí de tarde você pensa: não, mas se eu tivesse graduação, pós-graduação, doutorado, hiperdoutorado, pós-doutorado, ia ser um negócio. Aí de noite vem uma outra conversa e diz: não, mas o importante mesmo é investir na Bolsa de Valores. Não, eu vou sair do Brasil. Não, eu vou ficar no Brasil, vou morar na roça. E você muda de projeto, você muda de vida, você muda de foco, tão logo muda o vento. Você é como essas plantinhas, as avencas, é só mudar o vento, ela já muda. Mudou, bateu um ventinho, já mudei, já desanimei de uma coisa, já estou em outra. Você não tem foco. Então é por isso, é claro, que nós admiramos as pessoas que têm foco, que fazem, que têm garra, que têm vai. Beleza. Não fosse o caso que isso é um cérebro bem parecido com um cérebro autista. Nenhum aqui preconceito contra as pessoas que têm essa dificuldade do autismo. Mas o hiperfoco autista não é aquilo que Jesus está querendo de nós. Jesus não está querendo de nós que nós tenhamos uma obsessão. A obsessão não é uma coisa saudável. Existem pessoas que têm obsessões religiosas. Então, se eu ficar obcecado por Jesus, obcecado por Jesus, eu vou ser santo. Não, isso é simplesmente uma doença mental. Não é isso. Padre, então não estou entendendo mais nada. O que é que a bendita da Maria fez? Vamos lá. Não é o que a bendita Maria fez, é o que Jesus fez em Maria. Aqui que está a diferença.
de uma obsessão religiosa e a santidade. Parece a mesma coisa, mas é vinho de outra pipa, é outra coisa, é outra natureza. O que Jesus fez em Maria é o seguinte: se você, quer você trabalhe na cozinha, quer você trabalhe na oficina mecânica, quer você seja burocrata ou empresário, padre ou agricultor, não interessa o que você está fazendo na sua vida, as suas circunstâncias. Se você tiver uma vida íntima com Jesus, você irá se conectar com uma pessoa. Aqui está a diferença. Não é uma tarefa, não é o grande pianista Liszt obcecado com o piano. Não é Paganini obcecado com o violino. Não é Elon Musk obcecado com os foguetes. É um encontro com uma pessoa. E essa pessoa, que é uma pessoa divina que se fez homem, ela fala ao nosso coração, ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade. Ele quer nos falar na intimidade. Ele é uma pessoa. Vejam, é muito diferente um encontro interpessoal com uma obsessão. Eu posso também ficar obcecado com uma pessoa, ok? O que é uma obsessão? Tem, por exemplo, pessoas, né? Eu conheço um rapaz que é apaixonado por uma menina e a menina nem mal sabe que ele existe. Se falaram raras vezes para trocar um bom dia. Mas ele pôs na cabeça que está apaixonado por ela. E sem nenhum contato pessoal e interação, ele está obcecado com aquela ideia. Alguém diria, apaixonou. Mas isso não é amor, isso é obsessão. Obcecou com aquela ideia. É aquela pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa. Não é isso. Jesus quer que você tenha com Ele um relacionamento. Jesus quer que você tenha com Ele um encontro, que você esteja com Ele, debaixo do olhar dEle. Você entra para celebrar missa e Ele está olhando para você e dizendo: que bom que você veio. Você senta para ouvir a palavra de Deus e Ele está olhando para você. Viver debaixo desse olhar, desta presença, desta relação. Então você sai da missa e vai tomar café da manhã. E oxalá, quem dera, no café da manhã, Ele esteja lá, olhando para você no meio das panelas, preparando o seu café da manhã. E se Ele estiver lá, quando você for ao quarto trocar de roupa, ou for ao banheiro, ou quando você estiver no meio dos seus amigos, ou quando você for responder as mensagens do seu celular e Ele estiver vendo você com o celular na mão. E se Ele vir você descansando, dormindo, e você se você souber que você dorme, mas Ele vela sobre você. Passar a vida debaixo desta presença,
deste olhar. Não é o meu esforço e a minha obsessão humana, mas é a aliança e a perseverança dele que não se esquece de mim um momento. Se a palavra não fosse ruim, eu poderia dizer: eu sou a obsessão de Jesus. A palavra é péssima. Mas eu sou o seu amor. Ele me amou. Eu sou o amor de Jesus. Jesus me ama e eu não sei porquê. Jesus me quer. Eu olho para mim, eu não me quereria. Jesus me escolheu e eu me analiso e eu não me escolheria. Jesus me perdoa e eu me examino, eu não me perdoaria. Mas Ele pensa em mim o tempo todo, olha para mim o tempo todo, cuida de mim o tempo todo, está comigo o tempo todo, é para mim o tempo todo. E como eu não vou amar de volta um amor assim? E então nós vamos tateando, tergiversando, as apalpadelas, aos trancos e barrancos, nós vamos então procurando esta presença de Jesus em todos os lugares, em todas as situações, porque Ele está lá. Ele não está esquecido de mim, sou eu quem estou esquecido dele. Quando no meio da tragédia, quando aconteceu tudo errado, tudo aquilo que eu não queria que acontecesse, quando aquela dor aflige o meu coração, quando dentro de mim vem a tentação demoníaca e diz: onde está o teu Deus? Saber que Ele está lá. E que o amor dele vale mais do que a vida. Teu amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Meus queridos, Jesus. Marta e Maria nos ensinam que o nosso coração pode ser um coração dividido ou um coração unificado, no único necessário. Mas a unificação que é realizada por Jesus não é a unificação do hiperfoco obsessivo. A unificação que é feita por Jesus, ela é serena, ela é tranquila, porque mesmo que eu me esqueça, Ele não se esquece de mim, mesmo que eu o abandone, Ele não me abandona. E então eu irei deixar que Ele faça no meu coração a transformação. E então rezar é isso, ter oração íntima é isso, comungar é isso, ter vida sacramental é isso, é permitir que Jesus vá transformando, que Jesus vá fazendo, que Jesus realize dentro de mim essa mudança, essa modificação, essa transformação que só Ele pode fazer. Só Jesus pode fazer essa transformação. Esse amor que vem dEle. Ele me ama. Ele me amou e se entregou por mim. Meus queridos, como isso é diferente da obsessão, como isso é diferente do hiperfoco, mas também como isso é infinitamente diferente da Marta dividida, da biruta. Então Marta poderia estar nas suas panelas, e isso não seria pecado. E isso não seria um problema. Se em cada panela ela visse Jesus, se em cada tempero, cada ingrediente ela visse Jesus, Jesus vai gostar. Ele me amou, eu quero amá-lo de volta.
se ela estivesse focada. Mas Marta, embora estivesse fisicamente servindo Jesus, estava tão distante. E como nós sabemos disso? Porque aquele que conhece os corações disse: Marta, tu te inquietas. Porque se Marta estivesse na cozinha, focada, se ela estivesse naquela presença, se ela estivesse na presença do único necessário, então Marta seria Maria. E se Maria, aos pés de Jesus, estivesse com a cabeça voada, pensando nas suas 10.000 preocupações e esquecida daquele que estava lá, Maria seria Marta. Então, meus queridos, decidamos por ter uma vida íntima com Cristo. Que isso aconteça e que você saia desta missa modificado de uma vez por todas. Bata na mesa e diga: basta, chega. Chega de vida biruta. Chega dessa vida doida. Chega desta vida agitada e inquieta. Ao mesmo tempo, não quer dizer cessar a atividade. Não quer dizer não trabalhar na panela. Alguém tem que trabalhar nesse mundo. Mas estar debaixo daquele olhar, daquela presença, ter com Ele intimidade e relacionamento. Isto é a ação da graça. Só Ele pode fazer isso em nós se nós deixarmos que Ele faça, se nós convidarmos, se nós dissermos: Senhor, eis-me aqui. E se nós vivermos esse caminho sereno, sincero, alegre, de ter um profundo, contínuo e constante contato com Jesus, uma conexão com Ele. Essa conexão que é a fé, esta conexão que é, em última análise, a caridade que floresce, o amor que brota derramado em nossos corações. Que nosso Senhor nessa missa nos dê essa graça. A graça de acordarmos, de enxergarmos nossa vida agitada e de compreendermos o único necessário. Para vós nasci. Eu não nasci para ser padre. Você não nasceu para ser casado. Eu não nasci para fazer pregações e para ter site na internet. Você não nasceu para ser engenheiro, mecânico, costureiro, fazer o que for. Nós nascemos para uma única coisa, o único necessário: Ele. Para vós nasci. Ele não se esquece de mim. Como eu vou me esquecer dele? Meus queridos, que alegria saber que a todo momento Ele está conosco, cuidando em cada mínimo detalhe, mesmo quando nós não notamos e não vemos. Para vós nasci, Senhor. Amém.